Os festivais na capital e no interior e as apresentações em bares nas noites goianienses são marcas da música popular brasileira feita em Goiás nas décadas de 1970 e 80. E parte desta história foi registrada em uma obra em 2 volumes, fruto da parceria entre o músico Luiz Chafim e o músico e jornalista Reni Cruvinel. E é com Reni, que é nosso colega aqui da Rádio Brasil Central, que nós vamos conversar agora sobre este trabalho e a música popular brasileira feita em Goiás. Olá, Reni, um prazer ter você aqui com a gente. Oi, Enzo, um alô a todos que estão com a gente, um prazer muito grande poder falar da nossa arte, da música produzida aqui. Pois bem, Reni, eu começo pegando aqui essa obra, MPB em Goiás. São 2 volumes, esse primeiro é da década de 1970, o segundo volume da década de 1980 e ainda tinha, ainda tem, aliás, um CD com parte das músicas. Uma parceria sua, como eu disse, com o Luiz Chafim, está aqui a foto dos dois, nos 2 volumes. Conta como é que surgiu a ideia dessa obra. Bom, o Luiz Chafim, a gente sempre teve uma convivência próxima e ele me procurou uma vez que queria apresentar um projeto de fazer um estilo songbook, que é esse trabalho, Mas ele pensava em partituras apenas de músicas com cifra, a melodia, e me pediu um texto de apresentação. Eu tinha feito há pouco tempo antes o curso de especialização em políticas públicas da UFG e estava assim naquela sede de registrar, de contar história, de gravar, entendendo que isso é importante, a gente preservar essa memória, que é o que vocês fazem aqui. E a gente então propôs isso para ele. Falei, Chafim, vamos contar então a história, ou parte dela, a partir dos compositores, que nós temos aqui. Então esse foi o foco nosso, Foram compositores. E aí a gente fez o primeiro trabalho. Quando nós fomos lançar esse primeiro trabalho, a gente fez um show no Teatro no Goiânia Ouro. E o público que estava presente empolgou, curtiu demais e ficou falando com a gente, vocês têm que fazer um DVD, um CD, registrar e também musicalmente. Aí surgiu esse trabalho que teve o apoio também da Secretaria de Cultura Municipal na época. E esse trabalho é interessante porque daí surgiu a música que Maria Eugênia gravou cantando e foi parar em abertura de trilha de novela, Com muito sucesso, inclusive. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Depois nós fizemos o segundo livro, já pensando nos compositores mais recentes, dos anos 80 para frente, Então, esse foi o foco nosso nesses 2 trabalhos. Perfeito. Aqui folheando, a gente vê que tem as biografias das pessoas, quase que meio que um dicionário. Mas tem muito mais gente que produz música em Goiás do que os que vocês colocaram nesses 2 volumes, que é fruto também de lei de incentivo, que sem isso eu acho difícil produzir cultura em um estado periférico como Goiás. Não quis ser depreciativo ao nosso estado, mas somos periféricos culturalmente. Eu observei nos 2 volumes, além de parar na década de 1980, pouquíssimas mulheres. Por quê, Reni? Exatamente porque a gente buscou esse perfil de compositores. E infelizmente, não temos tantas mulheres compositoras, Vê que nessa primeira fase, praticamente Wanda da Almeida foi uma que se destacou. A Wanda era da dupla Wanda e Adalto. A Wanda, inclusive, já morreu, a Wanda já faleceu nos anos 90 e deixou um trabalho muito interessante, junto com o Adalto. O Adalto segue, continua, mas ela era uma grande compositora, com influências de música nordestina, com rock progressivo, Ela tinha toda essa influência, assim como o Adalto. E, então, ela, por exemplo, nessa primeira fase, foi a única mulher que a gente encontrou que se destacou como compositora. Oi, Tocantins, Manaquerequi. Já dos anos 80 para cá, a gente tem um pouco mais. Mesmo assim, é bem menos. O porquê disso, a gente vê que muitas vezes a composição está ligada
a se executar instrumentos musicais. E a gente vê que muitas das mulheres parece que optam, às vezes, ou por interpretação, caso de pianistas, né, ou cantoras, são os que a gente tem de maior destaque, né, na nossa música, principalmente cantoras. Se você fosse fazer o terceiro volume hoje, quer dizer que a participação feminina seria maior, se vocês fossem fazer? Eu creio que a gente percebe isso, que já existem. Inclusive, muitas que eram apenas, nessa época, às vezes só cantavam, passaram, às vezes, a compor algumas coisas, né? Eu citei na abertura, né, os festivais e as músicas de botecos em Goiânia, nos bares de Goiânia. Vamos primeiro falar dos festivais. Tínhamos muitos festivais, Comunicação aqui em Goiânia. A gente tinha o Gremi na cidade de Inhumas, que movimentava a cidade e movimentava Goiânia. E qual foi a importância desses festivais? E emendo a pergunta, tem volta? Para a área, para o pessoal de composição, sem dúvida, foi o que motivou, foi o que fez essas pessoas começarem a compor, e até mais que isso. Dali foi feita a ponte para o bar, né, principalmente para os bares, que eram os espaços mais de apresentação. Alguns teatros, teatro inacabado, né, era um espaço mais ou menos dessa época dos anos 70. O festival foi o ponto de partida mesmo, porque era o que motivava o compositor a criar. Então, e dali, inclusive, com perspectiva, às vezes, de ir para fora, porque muitas vezes vinha um músico conhecido, famoso, vinha participar do júri de um festival como o Gremi, por exemplo, que Ivan Lins frequentou muito e se tornou, inclusive, né, parceiro de João Caetano, de Otávio Dayer. Nós tivemos assim, a presença de jornalistas, de personalidades da área cultural que circulavam. Isso fazia com que saísse daqui alguma informação sobre a produção local nossa, né, na área de cultura. E também até mesmo artistas que às vezes participavam de outros festivais nacionais vinham cantar por aqui. Nós tivemos vários artistas que percorriam o cenário, né, dos festivais em outras partes do Brasil. E esses festivais, principalmente o Gremi, atraía bastante essas pessoas, né? Então, era uma forma do Estado estar mais próximo, assim, do cenário nacional. Agora, Reni, um dia desses, bastidores aqui da Agência Brasil Central, alguns colegas da TV, outros da rádio, a gente discutindo se teria espaço de novo para esses festivais, se esse mundo hoje virtual, caberiam os festivais. Qual que é a sua opinião, com a sua vivência de jornalista e, acima de tudo, de músico? Hoje ainda existem alguns, poucos, né? Existem, assim, algumas cidades que preservaram, mas muito, muito menos do que a gente teve. É um formato que ele perdeu muito, né, vamos dizer, dessa atração. Eu gostaria muito que voltasse, sabe? Porque participei de vários, né? Estive em Minas, por exemplo, e tinha lá show do Tarancon, um grupo que eu curtia. Música latina, né? Latina, né? Tunai fez show. Então, a gente tinha esse convívio. E foi também uma coisa importante para mim. Então, assim, mas eu acho bastante, assim, não tenho muita expectativa quanto a esse retorno dos festivais. E voltando àquela época ainda, como eu disse na abertura, as apresentações em bares de Goiânia, qual que foi o peso disso para consolidar? Bom, antes até dos bares, os artistas nossos, eles participavam muito, começaram cantando em boates. Né? As boates eram, às vezes, o espaço. Por exemplo, Odilon Carlos foi um músico que tocou muito, né, que era mais do final dos anos 60, começo dos 70. Ele está aqui no livro de vocês, né? Está aí também. Alguns outros tiveram esse começo. Depois foi feita uma transição para os bares, né? Nós tivemos uma época que Goiânia ficou famosa, né, até fora, pelos seus bares, pela música ao vivo, que era muito, muito viva, muito forte. Quase sempre os bares abertos, então é claro que isso incomodava às vezes um pouco a vizinhança, né? Tivemos inclusive muitos problemas com isso, o que acabou inclusive levando a se fechar um pouco desses espaços. Mas assim, foi muito importante para os artistas, né, que tinham nos bares, e ainda tem, né, em alguns casos, um espaço de apresentação, inclusive do seu trabalho autoral. E esse a gente espera que possa ser mantido, né? A gente espera muito que as casas noturnas e outros espaços sejam abertos novamente para a apresentação dos músicos. Se vocês fossem fazer o terceiro volume disso aqui, o que vocês abordariam de diferente? Olha, eu acho que a gente poderia agora mostrar talvez o lado, por exemplo, intérpretes que não entraram aí, né?
grandes cantores, que nós temos intérpretes maravilhosos aqui. Esse, por exemplo, é um que a gente não colocou, né? E iria observar, por exemplo, para onde foi conduzida a nossa música, a música feita aqui, né? Com mais influência, por exemplo, né, do movimento rock, muitas pessoas que transitam entre o rock e a MPB, o funk. Nós temos hoje artistas que já fazem uma MPB misturada com blues e rap, e que faz isso muito bem. Isso nós temos aqui, né? No FICA, recentemente, a gente teve, aliás, no FICA não, lá no Canto da Primavera, né, artista que se apresentou com essa fusão, por exemplo, e que é bem presente hoje na música brasileira e que também a gente tem hoje aqui. Você falou do FICA e do Canto da Primavera, 2 eventos que recebem o apoio, são organizados pelo governo do estado. É possível fazer arte em Goiás sem o fomento, sem a ajuda do Estado, do poder público, injetando recursos e possibilitando essas realizações? Olha, as leis de incentivo, elas são muito importantes. Acho que muita gente, inclusive, tem uma visão deturpada das leis de incentivo. Elas são fundamentais para a preservação da nossa cultura, não só, a gente pensa às vezes só dos artistas, mas tem muita coisa em volta, né? Toda uma cadeia que está ligada a isso aí. E eu acho muito importante a presença, sim, do Estado. Existem, claro, artistas que se destacam mais, né? Que conseguem, mas normalmente são mais artistas que estão, às vezes, num momento de algum modismo, dentro de algum estilo que está mais acontecendo naquele momento. Então, para você preservar, por exemplo, artistas que fazem choro, não é uma coisa que está na mídia, assim, né? E é importante que a gente preserve. O choro é uma coisa muito brasileira, muito nossa, raiz, né? E a música, a chamada música popular brasileira, que hoje esse nome muitos questionam, né? Ela, para mim, é um patrimônio não só para o Brasil, ela é um patrimônio para o mundo, porque é muito respeitada em vários lugares. Eu passei uma época morando na Califórnia e rádios tocavam música brasileira, assim, bastante, né? Então a gente vê que há, sim, um respeito muito grande por pessoal de rock, e mesmo jazzistas que admiram e respeitam muito a música brasileira. Reni, encerrando o nosso bate-papo aqui, a gente não pode deixar de falar do Grupo Essência. O Reni é do Grupo Essência, junto com o Romero Fonseca e o Alberto Cabral, né? Vocês são um trio, já foi um quinteto, enfim. Fala para o nosso telespectador um pouquinho desse trabalho de vocês de resistência cultural também, né? A gente vem aí já desde os anos 80, né? O Essência começou a partir de festival, inclusive, antigo festival da Escola Técnica. Participamos do último Comunicação, que foi em 85. E aí foram tendo mudanças, gravamos LP. E é um grupo que se nasceu não só do festival, mas também por uma paixão, por exemplo, uma influência muito grande da música feita em Minas Gerais, né? Dos meninos lá do Clube da Esquina e também dos grupos vocais em geral. Então nós somos um grupo vocal e temos procurado manter esse trabalho vivo, né? Temos feito aí ainda shows, participado de lives e pretendemos seguir. É claro que muitas vezes você tem que se adaptar, né? Não só a realidade de vida, de trabalho e tudo, mas eu creio que a persistência, se manter, né, no trabalho hoje é um fator muito importante para todos que produzem música no Brasil. Ok, Reni, muito obrigado. Eu agradeço a sua participação aqui no TBC Memória. Obrigado, Enzo. Obrigado a todos da produção da TV Brasil Central. É uma emissora muito importante para a gente. E obrigado também por ter esse espaço no TBC Memória. Ok, obrigadão. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.